A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia para você que me segue aqui no canal Deise, pregadora da palavra. Seja muito bem-vindo a mais uma porção diária das Escrituras Sagradas do nosso Senhor. Amém? Para você que é inscrito nesse canal, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Vai aqui o meu obrigado por você fazer parte, junto comigo, desse grande ide que o Senhor Jesus Cristo deixou, que é pregar a sua boa e poderosa palavra. E para você que ainda não é inscrito, meus irmãos, olha, vamos lá, se inscreve no canal, me ajude compartilhando o vídeo, ativando as notificações e não se esqueça de deixar o seu like. Faça um comentário também, ele será muito bem-vindo e eu vou responder a todos. Amém? Quero dizer que eu estou muito feliz por mais uma semana que se inicia, início de setembro, e que esse setembro seja um setembro maravilhoso diante da presença de Deus. Que a sua casa, a sua família e o seu lar seja abençoado no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Isaías, no capítulo 42. No versículo de número 3, que diz assim: A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá juízo, não faltará e nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Louvado é o nome do Senhor. Se tem uma coisa que eu sempre gostei de aprender e de ouvir acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, é sobre a sua parte humana. Nós sabemos que ele é 100% Deus e também 100% homem. E dentre a sua humanidade, o que chamava mais a atenção das pessoas que estavam ao seu redor, além dos milagres, das curas, das resoluções de problemas que ele ali fazia para a vida daquelas pessoas, era a sua parte humana, demonstrando que ele compreendia as pessoas, que ele entendia aqueles que estavam ali ao seu redor, e de uma certa forma, para aqueles que têm uma necessidade tanto emocional, quanto espiritual, quanto física, isso é muito importante. Quantas são as pessoas que se sentem tristes, se sentem abatidas, que está rodeada de pessoas, mas vive uma solidão interna, talvez precisando de um abraço, precisando de uma ajuda. O Senhor não me chamou para trazer, mensagens que venham acariciar o ego das pessoas. Não mensagens de autoajuda, mas é uma mensagem que vem do alto, que vai ajudar a nossa vida. E isso eu não posso negligenciar. Eu não posso negligenciar em nenhum momento nas Escrituras, quando o Senhor Jesus mostrava em trechos o quanto ele se importava com a vida daqueles que se aproximavam dele de uma certa forma. Ainda que muitos vinham com uma necessidade que seja física, o Senhor, além da sua necessidade física, ele olhava para dentro da alma daquela pessoa e sabia que a maior da necessidade ela era interna. Sabia que aquela pessoa precisava de ajuda. E essa é a parte que mais me chama a atenção de Jesus, porque ele olha para nós, se compadece de nós e quer nos ajudar. Esse texto que eu li no livro de Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, vai tratar do profeta falando acerca do servo do Senhor e apontando algumas coisas relacionadas a esse servo do Senhor, que na minha Bíblia está com S maiúsculo, e é claro que aqui está falando sobre Jesus Cristo. Afinal, quase todo o livro de Isaías está falando sobre, Jesus Cristo. Ele é conhecido como profeta messiânico, o que mais falou acerca da vinda e como esse Jesus seria, como ele trataria, o que ele faria enquanto estivesse aqui. Ele está proferindo algo que foi cumprido, se eu não me engano, no livro de Mateus, no capítulo 12, há mais de 700 anos depois, que é justamente
um dos pontos que Jesus faria quando chegasse aqui na Terra. E uma delas que me chama a atenção é isso que está escrito aqui em Isaías 42, o verso de número 3, que diz assim: a cana trilhada não quebrará e não apagará o pavio que fumega. Vírgula. Quando você parar para pensar sobre isso, você fala, tá, Deise, o que isso tem a ver? Primeiro, a gente tem que entender que aqui o contexto não está falando de uma cana de açúcar, né, que nós conhecemos hoje. Essa cana está tratando acerca do caniço do trigo, que era a plantação, o tipo de, né, a plantação que mais tinha naquela região, que era o trigo. Então, nós olhamos para isso e identificamos que quando o Senhor fala que a cana trilhada ele não vai quebrar, eu quero contar uma curiosidade para os irmãos de uma forma muito rápida. Eu estava ouvindo uma vez uma pregação de um certo homem, e que essa pregação ele havia contado que ele foi convidado para ir, né, na plantação de trigo de uma certa pessoa. Esse pastor estava fazendo uma visita, ele ia pregar naquela região, e a convite, né, do pastor que o convidou para vir à casa dele, para vir pregar, aliás, na igreja dele, o convidou para ir para sua casa. Indo para a casa desse rapaz que o convidara, ele mostra então a plantação de trigo que ele tinha. Foi numa fazenda e chegando lá, ele entrou na caminhonete, começou a percorrer, né, o local do trigo. E quando ele chegou, em um determinado momento da viagem, ele olha assim e vê que o carro, aliás, o pneu do carro está passando por cima da plantação de trigo. E é quando ele fala, olha, esse trigo aqui com certeza não vai se levantar mais. E nisso, o dono da fazenda sai de dentro do carro, se eu não me engano, eu acho que era uma picape, se eu não me engano, e ele sai de dentro do carro. E ele olha para ele, chama o rapaz que, né, foi convidado para pregar esse pastor e olha para ele e fala, olha, tá vendo essa plantação? Olha daqui. Tá vendo que tem uma parte que ela tá um pouco mais baixa do que a outra? Ele falou, de fato. Lá na frente, no meio da plantação, tem uma parte que ela está um pouco mais abaixo, coisa de centímetros abaixo do restante da plantação. Aí ele falou, pois bem, pois na semana passada eu passei ali naquele lugar. Aí ele falou, mas de carro? Ele, de carro. Em cima da plantação? Em cima da plantação. E nisso ele fala, aí tá vendo aquele outro ponto mais ali? Ah, sim. Você tá vendo que ela tá um pouco mais abaixo ainda? Ele falou, sim, então, aquilo ali foi que eu passei há dias atrás, menos de uma semana. E ele falou, mas não é possível, como é que você passa com um carro tão pesado como esse em cima de uma plantação de trigo e simplesmente o trigo não morre? E nisso ele pegou uma haste de trigo, pegou uma semente de trigo, colocou na palma da mão e começou a friccionar, começou a pegar com a ponta do dedo e começou a fazer isso aqui, ó, a apertar. E quando ele aperta, ele pegou o grão já, né, destruído na mão dele, aliás, todo desfeito, e falou, desse jeito aqui, se eu apertar, esse grão nunca mais vai dar semente, nunca mais ele pode ser plantado, porque ele não vai dar frutos. Mas quando você apenas passa por cima, esse trigo, depois de um tempo, ele volta a se reerguer de novo. E isso, quando o pastor teve essa experiência lá na fazenda desse homem que o convidara, fez ele perceber o que significava esse texto. E como eu ouvi isso há muito tempo atrás, eu estava lendo sobre esse texto novamente, eu me recordei do que eu havia dito. Eu disse que uma plantação de trigo, ainda que algo pesado tenha passado por cima dele, não é o suficiente para matá-lo. Depois de um tempo, esse trigo volta a se reerguer de novo. Qual é o único meio para que esse trigo nunca mais se levante, nunca mais dê fruto e seja inutilizado? Se alguém pegá-lo e esmagá-lo com os seus próprios dedos. Você vai ver aqui que Jesus está dizendo, através do profeta Isaías, a cana trilhada não quebrará. O que ele quer dizer? Que ainda que esteja destruído de uma certa forma, porque homens pisaram, eu todavia não vou destruir você, eu não vou apertar você, porque eu ainda creio que você vai dar fruto. Olha que lindo, olha que forte isso daqui. Isso mostra o cuidado de Deus para um povo, para um trigo que aparentemente está caído, está abatido devido a algumas coisas, mas a humanidade de Jesus faz com que ele continue
crendo que nós vamos sim produzir frutos para Ele. Afinal, Ele investiu um preço muito alto, que é o seu sangue em nós. E Ele falou, eu não vou quebrar vocês. Ela pode até ter baixado um pouco, homens pode até ter pisado, as situações do dia a dia pode até ter deixado você cabisbaixo, mas ele crê e eu creio que você ainda vai se reerguer de novo. Então logo não importa o que aconteceu na sua vida, o que você passou nos decorrer dos tempos, o importante é que ele, que poderia, sendo o dono da plantação, destruir, ele fala que ele não vai fazer isso comigo e não vai fazer isso com você. Ele diz a cana trilhada. O que é trilha, meus irmãos? Tá falando de algo que foi, feito. O que é uma trilha? Alguém que passou, alguém que caminhou, alguém que andou por cima. Ele fala a cana trilhada não quebrará. O único meio para não dar mais fruto é se ele mesmo quebrar, e ele diz que ele não vai fazer isso. Ainda que você seja trilhada, ainda que pessoas tenham pisado em você, ele não vai te esmagar. Isso está em Mateus capítulo 12, se cumpriu lá. É Jesus falando, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. O Senhor Jesus quer cuidar de nós de uma forma extraordinária e muito, muito, muito especial. Eu falei que não é sobre uma mensagem de autoajuda, mas não deixa de ser uma mensagem que vem do alto, que serve para nos ajudar. E quando ele também fala, olha só, e não apagará o borrão ou o pavio que fumega, a gente sabe que naqueles tempos não havia ainda a eletricidade, certo? As casas, elas eram, na parte da manhã, elas eram clareadas com a luz do sol, mas à noite eram acesas algumas lamparinas. Essas lamparinas essas que eram feitas de barro, e tinha azeite dentro dela, e tinha um morrão. O que é um morrão? Era um pedaço de tecido grosso que ficava envolto de azeite dentro do recipiente, e uma ponta era colocada para cima, e ali, aquele azeite ia subindo, e conforme você acendia, trazia, a luz para dentro de casa no período da noite. Só que a cultura e a tradição judaica vai dizer que quando esse pavio ele era apagado, ou seja, quando o fogo ele era apagado, automaticamente ela exalava um cheiro forte. E esse cheiro forte fazia com que as donas de casa, as mulheres judias, pegassem essa lamparina e deixassem do lado de fora da casa, para que o cheiro não exalasse dentro da casa novamente, para que quando fosse necessário ela pegasse, acendesse e colocasse dentro de casa. E ela então colocava do lado de fora para que não ficasse o cheiro. Quando ele fala que o pavio não apagará o pavio que fumega, é uma ideia de ele não vai te colocar para fora. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu falei para os irmãos desde o início que eu gosto muito de curiosidade. Isso para mim fala muito. Porque ele mostrando o cuidado dele, dizendo, eu não vou te colocar para fora. Eu não vou esmagar você. E quando fala do pavio que ainda fumega, revela alguém que um dia teve fogo dentro de si, mas devido a alguma coisa que aconteceu, parece que a chama foi apagando. Mas se ainda tem azeite dentro de você, acredite, esse Deus é poderoso para reacender a chama dentro de você de novo, meus irmãos. Isso aqui revela pessoas que estão, entristecidas, pessoas que estão abatidas, pessoas que no decorrer da caminhada ficaram frias um pouco espiritualmente. Talvez o fogo tenha se apagado, mas ele ainda tem azeite dentro de você, e o fogo do Espírito te acende de novo nesta manhã, em nome de Jesus. Ativa dentro de você novamente essa vontade de servir a Deus, esse calor do Espírito Santo, para que você seja reanimado e volte a fazer a obra dele. Eu sei que eu lido aqui através do canal e no meu cotidiano com pessoas que passaram inúmeras coisas e que precisam ser novamente, reanimadas, reavivadas, renovadas pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. E talvez devido a algumas coisas, elas ficaram um pouco, acalmadas, ficaram um pouco deixadas de lado. Talvez exerceu tanto o que tinha que exercer, foi tanto utilizada, que quando ela meio que parou um pouco, ela foi deixada de lado. E Jesus está te falando, eu não te ponho para fora. Eu não vou esmagar ainda que homens pisaram em você. Eu vou te levantar de novo.
e vou acender novamente a chama que há dentro de você. Por quê? Porque dentro de você tem que ter azeite, tem que ter a presença do Espírito Santo. Como é que vai se prosseguir? Como é que continua caminhando? Ainda que você esteja fraco, acredite, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você está vendo essa parte humana de Jesus, desse cuidado de um Deus que, mesmo sendo tão poderoso, ele não nos deixou aqui sozinho e quer nos ajudar, que não vai nos colocar para fora, que ainda que nós somos pisados, ele não vai nos destruir, ele vai continuar cuidando de nós. Esse é o cuidado desse Deus. Quando você olha para isso, quando você compreende a palavra, quando pela luz do Espírito Santo ele revela para você coisas profundas da palavra, faz com que você permaneça na presença dele, como diz ontem o cooperador Kleber numa ministração no nosso culto de Santa Ceia, independente dos sinais, você continua crendo, porque você já entendeu, você já compreendeu quem é esse Deus. Então logo, ainda que haja sinal, não é isso mais que chama a sua atenção. Na verdade, não é isso mais que te prende, que te segura na presença dele. Os sinais servem para que você veja, mas o teu compromisso, a tua intimidade, a tua comunhão com ele, a tua palavra, é o que faz você permanecer junto dele. Sabe por quê? Porque você entende o quanto ele verdadeiramente te ama. Esses dias eu estava falando com o Senhor, eu falei: Senhor, eu quero ser plena, eu quero ser cheia do Senhor, plena total, em todas as áreas da minha vida, para que eu nunca mais fique, sabe, mendigando atenção ou exigindo a atenção de pessoas, de lugares, de situações, que só o Senhor venha me contentar, que eu seja apenas contentada somente pela tua presença, porque eu sei que só o Senhor não vai me frustrar. Pessoas vão nos frustrar, pessoas vão nos enganar, ora, pessoas vão nos pisar, vão nos usar e depois vão nos descartar. E o próprio Jesus falou: eu não vou fazer isso com você. Eu não vou te esmagar, não vou te colocar para fora, ainda que você esteja por um período da sua vida apagado. A chama do Espírito te acende de novo. O Espírito Santo quer nos reanimar novamente. O Espírito Santo de Deus quer fazer isso comigo e quer fazer com você. Lembra do corinho? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova, porque tudo que há dentro de mim, tá vendo? Necessita ser mudado, Senhor. Nós precisamos de renovo todos os dias, renovo que vem da parte do Senhor para mim e para a tua vida. Amém, meus irmãos? Sei que tá mais calmo, tá light, tá leve. Começamos a semana de setembro e o Senhor quer cuidar de nós. Se eu não me engano, depois vocês me falam aqui se eu estou errado, mas se eu não me engano, setembro é considerado setembro amarelo, se eu não me engano, por causa de suicídios, não é isso? Pessoas que estão se matando, tentam se matar, tirar a sua própria vida, porque talvez não receberam, se frustraram, foram enganados, iludidos. Talvez elas não perceberam ainda o real valor que elas têm. Eu quero te dizer uma coisa para você que tem alguém da sua família que já passou por isso. O Senhor te cuida nessa manhã, o Senhor te sara nessa manhã, o Senhor te cuida, te cura, Ele cuida de você nesta manhã. É setembro amarelo. E olha que não foi nada nem intencional, irmãos, não foi nada intencional, não foi mesmo. Mas eu quero dizer para você que o Senhor é poderoso para te sarar nessa manhã e para repreender todo e qualquer espírito maligno que intenta contra a sua vida e contra a sua família. Receba a proteção divina da parte do Senhor nessa manhã e livramentos que vêm somente dele. Eu quero profetizar sobre a tua vida no nome do Senhor, que o Senhor é poderoso e o Senhor vai livrar a minha e a sua casa, porque Ele sabe muito bem quais são as necessidades físicas e emocionais e espirituais que cada um dos teus servos tem passado. E para você que está orando ainda por alguém da sua casa,
alguém que está passando um problema difícil, mostre para ele esse vídeo, mostra para ele, compartilha. Mostra para ele o quanto o Senhor não vai deixar ele de lado, não vai desamparar, e quanto esperar no Senhor vale a pena. Ele não vai te desprezar, ele não vai te pôr para fora, ele não vai te esmagar. E ainda que homens tenham te pisado, você vai se reerguer de novo. E ainda que alguém tenha te posto para fora porque aparentemente você ficou inutilizado, a chama do Espírito te acende nessa manhã. Tem azeite dentro de você. Seja abençoado ainda mais por esta palavra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo para a glória do nome do Senhor. Ative as notificações para que você seja avisado quando eu postar um vídeo novo. E no nome do Senhor Jesus, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Você será sempre muito bem-vindo a esse canal, que não é sobre propagar ódio, não é sobre propagar escândalos, que infelizmente nós vivemos, mas é sobre nós falarmos do principal, que é a palavra de Deus, do jeito que ela é. Amém? Deus abençoe a tua vida e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.